Vamos falar aqui do número 7, das 7 formas de intensificar o seu treinamento. E o número 7 é meio que óbvio, mas a gente vai abrir com ele para já abrir o vídeo gostoso e pular para coisas que vão acrescentar mais. Ok. Clicou no gostei, se inscreveu no canal, beleza. Agora nós podemos ir. Aumentando o peso. Então sim, uma forma de intensificar o seu treino, fazia um supino com 30, vou colocar 32, 33. Mas é importante que você entenda que não é você que quer aumentar o peso. É o teu corpo que pede o aumento do peso. Então você vai fazer com 30 e vai estar leve. Aí você vai aumentar. E não é assim, tá pesado, não, vou subir mais 2. Progressão de carga para hipertrofia. Galera, não é isso. Inclusive esse vídeo aqui vai tratar muito disso, tá? Mas se você acha que tem que progredir carga, né, colocando mais peso toda semana para que ocorra a hipertrofia, você está errado. Tem um vídeo aqui no canal, só procurar Leandro Twin mais tema, aí você vai entender todo esse conceito de progressão de carga. Mas uma maneira de melhorar o seu treino é quando o seu corpo pedir, você aumenta a carga. Porém, você pode intensificar o seu treinamento com a número 6, diminuindo o tempo de intervalo. Isso acontece muito quando eu trabalho com um aluno iniciante. Um aluno iniciante, eu jogo um tempo de intervalo às vezes um pouco maior. Por quê? Porque o cardiorrespiratório dele falha antes da musculatura, principalmente exercícios multiarticulares. Então eu vou pegar um aluno e dar um terrinha. Aí esse terrinha, né, vai ali, se apodera da barra, ergue a barra com gosto e tal. E aí o coração acelera. Não é nervosismo, porque ele está tranquilo. A questão ali é que está descendo o pau no treino. Levantamento, terra. E aí ele cansa o coração e o pulmão antes da musculatura. Para um bodybuilder isso não é bom. Leandro, mas o seu aluno é bodybuilder? Não, mas ele tem um objetivo de um bodybuilder. Ele quer ganhar massa muscular e perder gordura. Então eu vou entender, né, para deixar esse carrinho andando bem, o princípio da Fórmula 1, porque se eu entender a Fórmula 1, eu aplico num carrinho de rua e ele vai voar. Essa que é a ideia de a gente entender o fisiculturismo e fazer essa correlação. E aí, se eu diminuo o tempo de intervalo, eu intensifico o meu treino. Porque antes ele descansava muito mais tempo e ficava um treino com uma densidade menor. 4 exercícios, 4 séries com 30 segundos de descanso é diferente de 60 segundos de descanso. Eu vou fazer os mesmos exercícios, as mesmas séries, só que eu vou ficar mais tempo na academia. Então, se eu diminuir isso, pode intensificar o meu treinamento. Mas, de novo, eu não posso comprometer, na maior parte do tempo, o cardiorrespiratório do meu aluno em detrimento da falha muscular. A falha muscular ela é mais importante do que a falha central, né? O que importa pra gente é a periférica. E quando é que eu uso isso aqui? Vamos dizer que eu estou com um aluno que está machucado e aí ele não pode subir a carga, porque senão vai estourar tudo, mas ele tem que fazer aquele movimento que com aquela carga não dá problema. Eu diminuo o tempo de descanso dele, aí ele reduz a carga, ele coloca lá, sei lá, estava com 30, coloca 25 que não causa dor, faz o tempo curto de intervalo e aí eu intensifico o treinamento dele diminuindo a carga. E com certeza eu vou pedir para que esse aluno, número 5, treine até a falha. Treinar até a falha, assim, é o mandamento padrão de todos os meus alunos e qualquer coach que se preze, que vai treinar alguém, sempre vai falar de treinar até a falha. Porque se o corpo não vê desafio, não adianta. Quer ver? Imagina você numa sala fechada com um monte de homens gemendo. Você fala, Leandro, tá meio estranho isso aí. E os homens estão pelados. O que é isso, Leandro? E aí você vê uma cama e você deita nessa cama. Ela é macia, você deita olhando para cima e de repente você vê algo cilíndrico vindo na direção da sua boca. E você começa a ficar nervoso e você fala, meu Deus do céu. E aí você toma a única atitude que você poderia tomar. Você agarra o objeto cilíndrico e empurra ele para cima. Onde é que eu estou? Numa sala de musculação, com homens treinando, por isso estão gemendo. Deitei no banco de supino, objeto cilíndrico, a barra, fui executar. Leandro, mas os caras estavam pelados? Não, isso eu coloquei só para dar uma emoção. não tinha isso aí não, foi só para trabalhar mais a sua imaginação mesmo, te deixar preocupado. E aí, quando você pega essa barra e joga ela para cima, a gravidade joga para baixo, se você parar antes de ir até a falha, o corpo não vê motivo para crescer, porque não foi algo agressor. Agora imagina essa barra vindo no seu pescoço, você tira aqui, guarda. O corpo vai entender o quê? Nossa, quase estrangulou ele. Então eu preciso ser mais forte. É assim, treinando até a falha. E aí, número 4, fazendo um movimento mais lento. Então, eu posso
por exemplo, colocar 30 quilos de cada lado no supino e tal, e fazer um movimento rápido, 8 repetições e guardar, e eu posso fazer bem devagar. 2 segundos para subir, fase concêntrica, 1, 2, 3 na excêntrica. O exercício vai ficar muito mais difícil sem colocar peso extra nenhum. Então essa é mais uma maneira de intensificar o treinamento. Próximo, colocando, número 3, colocando uma técnica avançada de treinamento. Então vou lá, vou fazer uma rosquinha direitinha, fiz, beleza, guardei, fiz até a falha, beleza. Chegou na última série, nós vamos fazer o seguinte, meu parceiro. Agora você está pegando quanto? Estou pegando 12 quilos de cada lado. 3, 3, 3, 3, 4 anilhas de 3 quilos. Fez até a falha, tira 3 e 3 de cada lado. Bum, até a falha, tira 3 e 3 de cada lado. Bum, até a falha. E isso é uma técnica avançada de treinamento, aumenta a tensão, aumenta o volume e intensifica, ainda que abaixa a quantidade de peso e que academicamente pode ser entendido como diminuição de intensidade, mas a gente não está em âmbito acadêmico, a gente está trocando ideia entre amigos. Então eu estou intensificando o meu treinamento através de uma técnica avançada de treinamento. Número 2, existe uma outra técnica avançada, que inclusive me perguntaram hoje no Instagram, provavelmente se for hoje lá não vai estar, porque o dia que eu estou gravando não é o dia que vai pro ar, mas fica aí inclusive o parênteses, Abro caixinha de perguntas todo dia no Instagram, vai lá e me manda a sua pra gente trocar uma ideia, que são as repetições forçadas. E para isso você precisa normalmente da ajuda de um parceiro, nem sempre, tá? Vou lá fazer o meu supino, beleza, bum, 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 várias repetições. Vai chegar uma última que não vai subir mais. Mas, se tivesse em cima, você conseguiria controlar a descida. Então, o que a gente conclui disso daqui? A falha concêntrica, ela acontece antes da fase excêntrica. E nessa técnica avançada, alguém agarraria a sua barra e faria ela subir. E quando chega lá em cima, você segura só a descida. Eu continuei falando do supino, tá, gente? Nada sensual. E isso até a falha excêntrica. É uma técnica avançada de treinamento, mas que normalmente precisa de um parceiro. Às vezes dá para fazer sem? Dá. Vou fazer uma barrinha fixa. Estou fazendo aqui na frente. Fico em cima de um banco e dou um pulo. E só seguro a descida. Legal. Vou fazer uma rosquinha concentrada. Aí eu estou fazendo aqui, eu vou usar 2 dedinhos. Tum, chegou até em cima, contraiu, segura a descida. 2 dedinhos. Tum. Esse dá para fazer sozinho. O supino não dá. E o número 1 é treinando com mais frequência. Então, por exemplo, eu posso fazer peito uma vez na semana, como posso fazer 2, não é? Isso vai intensificar o meu treino. Agora, uma dúvida de vocês, que eu recebo bastante de aluno na consultoria. É melhor eu fazer um ABC2X, ou fazer um ABCDF? Vou treinar 6 vezes por semana. Melhor repetir o mesmo grupo muscular 2 vezes na semana, com menos volume, ou fazer ele uma vez por semana e exigir mais? Beleza, vamos dar uma entendidinha sobre esse assunto, dá uma olhada aqui.